série Permaneça em Jesus. Esta série está baseada no livro Permaneça em Jesus, de autoria do pastor Helmut Heilbel, o mesmo autor do livro Passos para um Reavivamento Pessoal, Ser Cheios do Espírito Santo. Introdução. Uma vida frutífera. Jesus nos diz: se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. João 15:5. Mas como permanecer em Jesus? Ele nos convida: venham a mim. Mateus 11:28. Todo aquele que veio a Jesus também é convidado a permanecer nele. João 15:4. Mas como isso funciona? Permaneçam em mim e eu em vocês. Permanecer em Jesus significa pelo menos 3 grandes coisas. Primeira, um recebimento constante e intenso do seu Espírito, do Espírito Santo. Segunda, uma vida de entrega ilimitada, sem restrições, uma entrega incondicional e plena. Terceira, ao serviço do Senhor, estar dedicado, estar dedicada. Essa explicação realmente abriu meus olhos e me deu clareza para minha caminhada com Deus. Para mim, esse é o segredo para uma vida cristã feliz. João 15:11. Ouça: tenho-lhes dito isto para que a minha alegria permaneça em vocês e a alegria de vocês seja completa. É minha oração e meu desejo especial que este livro mostrará a muitos o caminho para uma vida alegre e completa. Essas palavras são o fundamento para os 3 livros da série Passos para o Reavivamento Pessoal. Vejamos 3 correlações existentes entre os 3 livros desta série Passos para o Reavivamento Pessoal. Primeiro livro, Passos para o Reavivamento Pessoal, cheios do Espírito, experimentando a plenitude do Espírito e um constante pedido a Deus para recebermos o Espírito Santo. Segunda obra, permaneçam em Jesus. Como se faz isto? Como permanecer no Senhor? É sobre ter uma vida de entrega completa a Jesus Cristo. Terceira obra, colaboradores de Jesus cheios do Espírito. Obra que trata do seguinte: como se tornar um colaborador cheio do Espírito Santo? É sobre se entregar sem reserva ao seu serviço, com todas as consequências brilhantes dessa entrega. Um encorajamento para todos. Experiências têm mostrado que este estudo de verdades preciosas é particularmente abençoado quando, após o estudo pessoal, uma devoção diária comum seja realizada em dupla. Há uma bênção dupla para casais, com outros talvez telefone, Skype, e também um tempo diário ou semanal para conversa e oração em grupos. Isto é muito animador. Capítulo 1, parte 1. O dom mais precioso de Jesus. O que Jesus nos ensina sobre o Espírito Santo? Você está familiarizado com a mensagem mais poderosa de Jesus? Quais as funções do Espírito Santo? Como o nosso caráter pode ser mudado? O apelo especial de Jesus: clamem pelo Espírito Santo. Nesta passagem bíblica específica, Jesus nos ordena enfaticamente a pedir pelo Espírito Santo. Não conheço nenhuma outra passagem onde Jesus tão amorosamente nos incentivou a pedir por algo. Esses versos são encontrados em seus ensinamentos sobre a oração, contidos em Lucas 11, 9-13.
Aqui eu destaquei as palavras-chave para podermos reconhecer facilmente os seus anseios, os anseios do Senhor. Ali ele enfatizou 10 vezes que devemos pedir pelo Espírito Santo. Pelo que eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo aquele que pede, recebe, e quem busca, acha, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Isto é impensável. Ou se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Isto é impensável. Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Isto também é impensável. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem? Nestes poucos versos, Jesus usou o verbo pedir 6 vezes. Em seguida, ele reformulou usando o verbo buscar 2 vezes, palavra de ação. E, por último, ele enfatizou mais 2 vezes com o verbo de ação bater. Com isto, ele não nos está mostrando claramente que temos que agir para sermos preenchidos pelo Espírito Santo? O último pedir é conjugado como um verbo contínuo em grego. Isso significa que não devemos pedir apenas uma vez, mas pedir continuamente. Aqui Jesus não só faz do nosso clamor uma questão de urgência, mas também espera que nós o façamos continuamente. Através deste convite urgente, Jesus deseja despertar em nós o desejo pelo Espírito Santo. Esse convite urgente nos mostra a convicção de Jesus de que estaríamos perdendo algo crucial se não pedíssemos continuamente pelo derramamento do Espírito Santo. Ele claramente estava chamando nossa atenção para o fato de que nós absolutamente precisamos do Espírito Santo. Desta forma, ele quer que recebamos continuamente as ricas bênçãos do Espírito Santo. Comentando a última parte de Efésios 5,18, Johannes Mager diz: o cristão não é preenchido como um vaso de uma vez por todas, mas tem que ser constantemente preenchido. Assim sendo, a frase de Efésios 5,18 pode ser entendida desse jeito: mas deixem-se encher constantemente e sempre, de novo, e sempre, novamente, com o Espírito Santo. O preenchimento do Espírito Santo, dado a nós no batismo, pode se perder se o dom da abundância não for retido. Se for perdido, a presença do Espírito pode ser recebida novamente. O preenchimento deve ser renovado para que o Espírito Santo possa encher todas as áreas da sua vida e nossa vida espiritual não murchará. Deixar-se encher pelo Espírito não significa que teremos mais dele quantitativamente, mas significa que ele terá mais de nós. Por isso, Paulo ordena a todos os cristãos que se deixem encher pelo Espírito Santo constantemente. Esta deve ser a condição normal de um cristão. Um único batismo, porém, muitos renascimentos. Essa parte da lição de Jesus sobre a oração pelo Espírito Santo é um processo único. O Espírito Santo é a maior dádiva de Deus, o dom que traz todos os outros dons consigo. Este é o presente de coroação que Jesus quer dar para os seus discípulos, uma prova clara e incontestável do seu amor. Um presente tão valioso não seria forçado em alguém, é apenas dado a quem expressa seu desejo por esse dom e o aprecia. Portanto, eu tenho feito o hábito de pedir diariamente pelo Espírito Santo, em conformidade com João 7,37. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Isto significa,
querido Senhor, me dê o desejo pelo Espírito Santo em meu coração. Ricas e preciosas bênçãos, meu Senhor, qual chuva dás. Dá-me algumas dessas gotas, dá-me a tua doce paz, dá-me a mim, essa paz bendita, enfim. Santo Espírito